Vamos lá para mais um vídeo da série 5 motivos para não comprar, e hoje falando do microfone da Fifine, o K688. Seguindo aí a orientação de um dos membros aí da nossa comunidade aqui no YouTube, o Bruno Araújo, ele falou para eu fazer uma distância de 1 palmo, tá? Então eu tô certificando que a gente está aqui a 1 palmo de distância. O volume está bem aceitável aqui, tô usando o OBS e ele está ainda ali no amarelinho certinho. A gente vai testar os explosivos aí daqui a pouco. Mas vamos falar aqui primeiro sobre os 5 motivos aqui para não comprar. Tá? Vamos pegar os pontos negativos desse microfone aqui. Olha só, o primeiro deles é a espuma, tá legal? Eu acho que ela é de muito, assim, baixíssima qualidade. Tá? Deixa eu testar aqui. Pá, pé, pi, pó, pu. Pá, pé, pi, pó, pu. Pu, pu. Tá estourando, tá? E eu tô numa distância, sim, de 1 palmo até um pouquinho mais. E ela continua estourando. Eu coloquei contra a luz, eu vi que ela é, assim, extremamente fina. Extremamente fina. Então acho muito difícil ela bloquear qualquer coisa. E aí usar aquele bloqueador aqui na frente, eu esqueci o nome agora, um pop filter. Usar um pop filter nesse aqui, sim, acaba com o design do microfone. Então tem que ter uma espuma boa. Aí você teria que pensar nisso aí. Compra uma espuma melhor, que eu acho que com certeza vai melhorar e muito a qualidade desse microfone aqui, se você tiver uma espuma de qualidade. A segunda questão aqui são os botões, tá? Os botões são, assim, pró e con, tá? Assim, é uma coisa positiva e negativa, mas vamos falar do negativo com relação aos botões. Eles não têm nenhum tipo de relevo aqui atrás. O microfone, ele é altamente sensível ao toque. Então você vê que eu estou encostando aqui nele, para poder encostar no botão, ó. Só bem de leve, não estou forçando nada. Ó. Tá vendo? E não tem nenhum relevo nos botões. Uma outra questão também, quer dizer, eles acabam escorregando um pouco, tá? E aí você tem que ter uma pegada maior. E aí, com isso, você acaba arrastando mais no microfone. E aí, para você ter uma pegada maior, o que é que acontece? Se você tiver dedos mais largos, e olha que meus dedos nem são tão largos assim. Mas aí, o que acontece? Olha aqui. Ele acaba batendo no fio aqui e acaba batendo no outro também. Olha só, tô só mostrando, tá marcando. Você vê aqui, se eu quiser virar, ele bate aqui no fio e o outro também, ó. Olha só, dependendo da posição do microfone, fica um pouquinho ruim para você mexer nele. Tá? Porque ele vai acabar batendo no outro, a unha, ó, e você vai acabar ouvindo, tá? E ele não tem relevo e ele acaba escorregando um pouco. Então, é um contra aí, na minha opinião, importante, tá? Que aí, se você for mexer nele, aperta o botão de mute para poder não ter nenhum barulho aí quando você estiver mexendo nele. Outra questão também que eu percebi foi a incompatibilidade. Não tenho certeza se você usar 2 desses desse aqui via USB, você vai ter sucesso. Porque eu coloquei aqui com o K658, liguei os 2 no meu computador, deu interferência. Aí eu pensei, talvez seja a minha entrada USB do computador, então eu liguei no laptop, que não fica ligado em nada na eletricidade, né? Mesma coisa. Eu acredito que no laptop ainda ficou um pouco pior. E então houve uma incompatibilidade com 2 juntos. E como os 2 são bem parecidos, e talvez vou falar um pouquinho do material, talvez eles usam com certeza a mesma cápsula, tá? Provavelmente a mesma cápsula, mas a parte de trás aqui, a parte interna não é a mesma não. Você pode sentir até pelo peso do microfone, tá? E pela qualidade, porque o K658 tem uma qualidade um pouquinho melhor, tá? Aí, tá. Você tem essa questão da incompatibilidade. Pela entrada XLR, com certeza você não vai ter problema algum. Com certeza você não vai ter problema algum. Mas pensa nisso aí se você quiser usar 2 desse aqui via USB. E se você estiver usando e não tiver tido nenhum problema, me fala aí, porque talvez então seja essa unidade aqui que esteja com problemas, tá? Pode acontecer. Vamos lá, qualidade dos materiais. Ele é bem mais leve do que o K658, tá?
E isso faz parecer com que ele tenha materiais de qualidade inferior. Dá para sentir isso um pouco no áudio dele, ouvindo no monitoramento. O outro é um pouco superior, mas não é aquela coisa assim, oh, caramba, é muito superior. Não, tá? Eu vou falar aqui sobre as qualidades desse microfone, você vai ver. Mas, assim, me deixa um pouco incomodado, porque aí eu não sei o quanto que isso vai durar, eu não sei o quanto que se você ficar conectando os cabos aqui, isso aqui vai aguentar. Ele tem uma aparência, assim, apresenta uma certa fragilidade nesse ponto, tá? Talvez esteja enganado, tá? Mas é isso, só o tempo vai dizer. Mas aí, por um microfone custando esse valor, tá? Você não pode nem reclamar muito também não. O cabo USB dele é um cabo bem simples, fininho e tal. Novamente, prestaram mais atenção no cabo do K658, porque é um cabo muito mais grosso, muito mais, com uma aparência muito mais robusta e resistente. Esse aqui é mais fraquinho, dá uma aparência assim de que a qualquer momento ele pode quebrar, entendeu? Não é tão vagabundo quando eu já vi uns cabos fininhos, assim, aquele cabo de camelô, né? Mas não me passa uma certa credibilidade, não, tá? Mas isso é só uma questão pessoal e qualquer cabo, você pode comprar um cabo USB-C com maior qualidade aí tranquilamente, tá? Então isso é só uma opinião, porque eu tenho que colocar aqui 5 motivos, então eu fui escolhendo aqui alguns. Eu vou te dizer que o que me incomodou mais aqui mesmo é a questão da espuma, mas a espuma você pode comprar uma nova, tá? Colocar uma outra, ou colocar algo por dentro aqui da espuma, por detrás da espuma, para poder amenizar os P's e os B's. Os botões são que, assim, esses dois, o 2 e o 3 são os pontos que mais me incomodaram e me deixaram um pouco chateado, tá? Porque se eu fosse comprar 2 desse aqui, eu não queria usar com uma interface de áudio. Não queria usar como interface de áudio, porque se eu quisesse interface de áudio, eu ia comprar outros microfones XLR, tá? Mas, assim, essa incompatibilidade é algo que me incomodou muito mesmo. E os botões, a coisa de você mexer nos botões e você não ter o relevo e você encostar nenhuma e bate no outro, você tem que prestar atenção para mutar, para mexer nele. Assim, é um pouquinho chato, tá? Qualidade do material, foi o que eu te falei, o tempo vai dizer. É só a aparência, tá? Uma opinião assim inicial. Mas isso só o tempo realmente vai dizer, tá? E o cabo USB para mim não importa não, qualquer coisa eu pego um outro cabo. Se bem que um cabo USB bom, tá? Não tá um valor tão barato não. Então aí vai tornar esse microfone um pouco mais caro. Mas eu estou usando o cabo USB que veio com ele, tá funcionando tranquilamente. Vamos lá para os prós dele, tá? Você vê que já mudou ali, ó. Então olha só. Um microfone, um excelente custo-benefício, na minha opinião. E que tem entrada USB-C e entrada XLR. Assim, eu acho fenomenal. Fenomenal. Só isso aqui já me ganhou já, tá? Só essa questão já me ganha. Então, se eu já tivesse, por exemplo, aqui uma interface de áudio, assim, parada aqui, eu provavelmente iria pegar 2 microfones desse aqui, tá? Eu começando com podcast, eu começando a fazer alguns vídeos e tal, eu faria isso, tá bom? Se eu já tivesse uma interface de áudio, que interface de áudio, uma boa, não tá tão barato hoje em dia. Mas, assim, ter essas 2 entradas no microfone são um, assim, baita diferencial. Essas 2 entradas são, assim, cara, é o que vende esse microfone, na minha opinião. É o que vende esse microfone. E aí você tem os botões independentes de controle de volume do microfone e o controle de volume do seu headphone, tá? Que aí você tem a questão do monitoramento e também o áudio do Windows. Ele funciona como uma placa de áudio também. E isso é bem legal, porque o K658 ele não tinha, ele é um botão só. E se você quisesse ajustar o áudio do seu fone de ouvido, você teria que ajustar lá no Windows. E esse aqui você consegue ajustar ele aqui. Não é algo tão preciso não, tá? Não é algo tão preciso não. Acho que poderia ser melhor. Mas, novamente, só o tempo vai dizer quanto isso vai durar quando você fica mexendo e tal.
E ele vem com um shock mount, olha só. Então, XLR, USB-C, vem com um shock mount, que é bem interessante, tá? Bem interessante esse shock mount dele aqui. Um excelente custo-benefício. E você ainda tem os controladores aqui de áudio e tal. E o som dele é um som bom. Cara, eu não vejo motivos para não comprar esse microfone, sendo bem honesto, tá? Eu compraria ele agora, por exemplo, se eu tivesse com um orçamento baixo e precisasse de um microfone para podcast e por aí vai, tá? Provavelmente eu compraria ele, porque até a rejeição de ruído dele é boa também, tá? Por ser um microfone dinâmico. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de grana, eu não iria dele, iria com outro microfone, tá? E existem vários outros, até o outro que eu tenho da Deity aqui é uma das opções. Mas o fato de você ter tudo isso com um valor extremamente baixo e uma qualidade boa faz desse microfone aqui um dos melhores microfones hoje em dia para quem está iniciando em podcast, streaming e por aí vai. Eu tive um probleminha no jogo com ele. Eu estava jogando aqui e, assim, no Skype a qualidade dele também não foi tão boa assim, não. É aceitável, tá? Mas no jogo o pessoal falou que estava meio que estourando. Então eu reduzi o volume aqui, reduzi no jogo, reduzi no Windows e falaram que estava a mesma coisa. Eu não entendi nada. Assim, talvez seja um pouco de incompatibilidade com o Windows. Por quê? Porque ele não é reconhecido no Windows com o modelo dele. Diferente da Fifine, o K658. Porque lá aparece lá K658D da Fifine. E esse aqui aparece só microfone Fifine. Então ele não sei se é isso, tá? Mas isso é resolvível aí mais tarde. Resolvível, eu voltei com essa palavra. Então isso é de fácil resolução. Eu acredito que atualizando os drivers e por aí vai, você consegue fazer com que a qualidade fique melhor, tá? E o Windows consiga reconhecê-lo. Então vamos dar tempo ao tempo e ver. Mas tá com orçamento baixo, precisa de um microfone bom para poder iniciar aí o seu podcast ou os seus vídeos no YouTube ou até o seu streaming também. Eu recomendaria esse microfone aqui ou até o microfone da Fifine também, o K658, que é um dos microfones aí que eu mais gosto, tá? Sendo bem honesto. Mas a entrada XLR aqui com a USB-C é um diferencial e tanto. Tá legal? É isso. Deixa a sua opinião aí embaixo, aqui embaixo nos comentários, tá legal? Não esquece que se você quiser comprar esse microfone, tem também os links aqui embaixo. Eu tô vendendo ele também, então você pode comprar ele na AliExpress ou pode comprar também diretamente comigo lá no Mercado Livre. O link tá tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá legal? É isso. Um abraço. Fui.